Boa noite a todos e a todas. Eu sou João Batista e vou dar continuidade a um conjunto de palestras a respeito do projeto Filadélfia. Eu comecei essa pesquisa em 2010 e de lá para cá tenho lido vários documentos e um dos que eu considerei mais importantes é o que eu estou agora me referenciando, em especial na segunda parte desse conjunto de palestras, que foi a anterior, e vou dar continuidade à leitura desse texto. Para quem ainda não teve contato com a primeira, com a, a palestra anterior, recomendo que o faça, porque é muito importante para ter uma linha de sequência de fatos, para saber como tudo surgiu. Portanto, a quem não leu, recomendo que faça esta leitura. Bom, eu estou baseando esse meu conjunto de palestras num documento que foi apresentado em 1990 na reunião da MUFON, onde o senhor Alfred Bielek descreveu, então, os fatos a respeito desses acontecimentos. Bom, na palestra anterior, eu parei no item em que o sistema Rogers para transmissão de rede sem fio, desenvolvido pelo senhor Nikola Tesla, foi utilizado pelos militares e ainda hoje é utilizado para comunicação pelos militares. Bom, dando continuidade, então, à leitura da palestra do senhor Bielek, nós temos o seguinte: em 1919, uma nova corporação foi formada, a RCA, e Nikola Tesla tornou-se parte dela. Ela foi formada a partir de um antigo núcleo da American Marconi. O senhor Nikola Tesla permaneceu com a RCA como primeiro engenheiro, depois como diretor de engenharia e depois, em 1935, como diretor mundial de toda a engenharia e pesquisa para a RCA, onde ele permaneceu até 1939, quando se aposentou. Durante todo este período de tempo, ele teve uma impecável trilha de recordes em produzir maquinário que trabalhava e nunca falhava. Isto é, ele nunca falhava em produzir alguma coisa que funcionasse. Ele era também bem conhecido como alguém capaz de visualizar as coisas na sua cabeça antes de colocá-las no papel. Ele imaginava, ele mentalizava tudo e depois, então, transferia para um papel. Bom, ou em dizer a alguém o que construir, descendo aos menores detalhes. O que é importante saber tudo isto e compreender que a abordagem do senhor Nikola Tesla aos projetos era largamente intuitiva, não sem uma base matemática, porque ele a tinha, mas a sua matemática era aquela do século passado, dos anos 1880. E havia um monte de coisas conhecidas sobre a teoria elétrica naquela época, mas ainda não foi nesta época que eles desenvolveram o rádio. O senhor Hertz entrou nisto entre os anos de 1880 e 1890. E o senhor Nikola Tesla nunca concordou com o senhor Hertz sobre o que seria uma onda de rádio. Bem, em 1933, o senhor Roosevelt tornou-se presidente dos Estados Unidos. Ele chamou seu velho amigo, o senhor Tesla, para ir até Washington e perguntou-lhe: você gostaria de fazer mais algum trabalho para o governo?
E o senhor Tesla disse, é claro. Então o senhor Roosevelt disse, nós temos um projeto para você. E este projeto, e neste caso, ele iria se tornar o diretor do que mais tarde seria conhecido como Projeto Filadélfia. Olhem bem, em 1933, o senhor Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, chamou seu velho amigo, o senhor Tesla, para fazer parte de um projeto para o governo. E isto aqui foi conhecido como Projeto Filadélfia. Anotem bem este detalhe, porque mais à frente, bem mais à frente, nós vamos tecer um comentário que vai fazer uma conexão com isso. Nós vamos dar continuidade à leitura dos textos do Sr. Bielek. Bom, e foi assim que o Sr. Tesla basicamente veio a se envolver com este projeto. Ele foi nomeado pelo presidente e até onde podemos determinar neste momento, ele foi o primeiro diretor, isto é, mostrado em alguns registros. E eles prosseguiram. Bom, em 1936, houve um primeiro teste em algumas máquinas. Isso teve um sucesso moderado. Isso teve como resultado uma invisibilidade parcial. Então, vejam, senhores, um comentário meu. Em 1936, o senhor Tesla já fez um teste com um resultado de invisibilidade parcial. Foi por isso que mais tarde ele titaneou o projeto Filadélfia, porque era um projeto de invisibilidade da Marinha. Nós vamos dar continuidade à leitura dos textos. Bem, o bastante para encorajá-los e mostrar-lhes, encorajar aos militares, né? E mostrar-lhes que estavam no caminho e na trilha certa. E a Marinha ficou muito interessada. Este interesse começou no início de 1931, o que fez aparecer algum dinheiro para a pesquisa. E, em 1936, quando o senhor Tesla fez uma invisibilidade parcial, eles forneceram muito mais dinheiro e o projeto se expandiu. Bem, as coisas continuaram se expandindo a partir desse ponto e mais pessoas vieram trabalhar neste projeto. Mais uma vez, eu estou descrevendo tudo isto para dizer quais foram o preâmbulo, quais foram as pessoas que tornaram tudo isto possível. Bom, dando continuidade, então, à leitura. Um tal de Dr. Gustave Le Bon veio a tornar-se um íntimo associado do Sr. von Neumann. Lembra que na segunda parte das minhas palestras eu comentei e disse que eles deveriam guardar bem o nome do Sr. von Neumann, porque ele aparece em quase tudo. E novamente aqui. Bom, dando continuidade à leitura. E juntou-se à equipe. Não pude encontrar nenhum registro dele até hoje, mas, não obstante, ele estava lá. E um outro homem, um tal de Dr. Clarkston, que veio aproximadamente em 1940. Agora, já não era apenas este projeto que estava sendo desenvolvido no Instituto. Havia outras pessoas lá fazendo coisas variadas. Porém, o único homem que sabia de tudo que estava acontecendo lá era, claro, o senhor Einstein, ou o Dr. Einstein. Ele era considerado como um general. Se você tinha um problema, ia ver o general. Ele era um general de consultas para todos, qualquer que fosse o projeto. Agora, as coisas continuavam a crescer. Bom, eu não vou entrar muito em detalhes sobre como me envolvi nisto tudo. Isto é uma palavra do senhor Bielek. Não disse ainda o suficiente para isto. Eu entrei bem mais tarde, mas acho que o que eu quero agora é fazer um ligeiro intervalo do lado teórico e mostrar-lhes uma fita de vídeo, parte dele produzido pela EMI,
Thorne Corporation da Inglaterra. Esse filme foi produzido basicamente em 1983 e ele foi distribuído nos Estados Unidos em 1984, a partir da Inglaterra, para ser exibido nos cinemas e ficar em cartaz até o meados de agosto de 84. Só que esse filme só permaneceu por 2 semanas. Bom, cerca de 3 dias antes do filme ser lançado, a MTI Thorne recebeu uma carta do governo dos Estados Unidos dizendo: não queremos que esse filme seja exibido nos Estados Unidos. Porém, o pessoal cinematográfico decidiram da seguinte maneira: depois de alguma deliberação, ignorar essa carta do governo americano, porque eles já tinham planejado as datas de lançamento e eles disseram: bem, nós temos 3 dias antes, nós podemos dizer que nós jamais recebemos esta carta. O pessoal também não está de sacanagem, né? Bom, dando continuidade, eles lançaram então o filme, que foi mostrado em vários lugares, Nova York, Filadélfia, e como se esperava, houve enormes filas para vê-lo, e várias outras cidades dos Estados Unidos, como Phoenix, Sedona, Azé, Chicago, Los Angeles, onde estivesse. Bom, a partir desse momento, então, uma outra carta chegou a M.E. Thorne, na Inglaterra, e depois disto, 3/4 e bem rigorosa. Aqui aparece de novo esse 3/4, 3/4. Na segunda palestra, eu comentei numa dos meus textos em que esse breguetinho aqui aparecia e eu não aparecia, eu não sei o que é. E falei que ele aparecia em outras vezes. E apareceu novamente aqui. Vou ler novamente o texto. Outra carta chegou a M.E. Thorne, na Inglaterra, logo depois disto, 3/4, e bem rigorosa. Bom, dando continuidade à leitura, nós não queremos que esse filme exibido nos Estados Unidos. Então, a M.E. Thorne não podia ignorar esta segunda carta e dizer que não tinha recebido a primeira, como fizeram com a primeira. Então, eles expediram outra de volta para o governo americano, dizendo: se vocês quiserem interromper a exibição deste filme, terão que fazer uma injunção judicial para isto. E o governo dos Estados Unidos disse: nós faremos. E eles fizeram. Eles conseguiram uma ordem judicial proibindo a exibição do filme nos Estados Unidos. Aquela ordem judicial foi cumprida um pouco antes de setembro, e o filme desapareceu por completo por 2 anos. Aqui vale um comentário: era o filme sobre o Projeto Filadélfia. Bom, dando continuidade à leitura. Neste meio tempo, a M.E. Thorne foi em frente e decidiu que iriam lutar, o que fizeram com sucesso. 2 anos depois, eles conseguiram uma contra-injunção, derrubando a primeira, e o filme ficou então disponível em fita de vídeo. Eu não acredito que eles tenham sido exibidos em algum cinema depois disto, mas a fita de vídeo está disponível. Bom, agora o filme, a fita de vídeo, denominada O Experimento Filadélfia, é o título atual, ele é relativamente preciso na primeira parte deste filme, mas eles embelezaram, eles queriam fazer um filme interessante, uma história de amor. Porque se fossem fazer um filme apenas com o Projeto Filadélfia, não iriam chamar tanto a atenção do público, mas criando um pano de fundo, uma história de amor, então o filme teria mais sucesso. Bom, dando continuidade à leitura, e distorceram algumas das partes no final. Não obstante, eu gostaria de mostrar-lhes a primeira parte dele, porque é muito apropriado para o que vem a partir deste ponto. Bom, o Sr. Bielek, então, passou a primeira parte do filme para a plateia. E o Sr. Bielek mostrou um curto excerto do filme,
agora disponível nas locadoras de vídeo, chamado O Experimento Filadélfia. Agora, eu recomendo aos senhores e senhoras que procurem esse filme e assistam. E eu, mais tarde, vou deixar as referências de como assistir esse filme, inclusive com tradução para o português. Tudo bem. Nós vamos dar continuidade à leitura. O filme começa do início e continua até os dois rapazes saltarem sobre a amurada do navio. E se vocês ainda não viram esse filme, O Experimento Filadélfia, vale a pena fazê-lo. E o Sr. Bielek continua. Até este ponto, a história é relativamente precisa. Eles mudaram uma coisa, a data. Isto ocorreu em agosto, no dia 12 de agosto de 1943. Foi uma experiência verdadeiramente desastrosa. Mas um pouco aconteceu no intervalo, e isto conduzirá eventualmente ao resto da história. Bom, agora, como eu tinha falado, lá atrás, em 1936, eles tiveram um grau moderado de sucesso, mas, além disso, a intenção original era produzir um campo de invisibilidade em volta de um objeto. Olhem só, agora vale um comentário meu. Se em 1936 eles já conseguiram um campo de invisibilidade, ao menos parcial, o que eles não estão fazendo hoje? Os senhores não ouviram falar, por exemplo, que um disco voador, de repente, do nada, aparece, faz algumas piruetas em grandes velocidades e desaparece? Será que eles não estão utilizando um campo de invisibilidade somente? Que nós já começamos a desenvolver em 1936? Bom, vamos continuar a leitura dos textos do Sr. Bielek. Isso foi apenas um comentário meu. Bom, eles então seguiram trabalhando. E em 1940, eles conseguiram o seu primeiro sucesso real sob a direção do Sr. Tesla. Num estaleiro da Marinha, em Brooklyn, era um pequeno navio sem ninguém a bordo. O equipamento especial foi colocado no navio. Ele foi energizado a partir de outros dois navios, um de cada lado, o que supriu de energia através de cabos de força. E no caso de alguma coisa sair errado, ele simplesmente cortava os cabos. E se as coisas ficassem irremediáveis, poderia até afundar o navio. Mas eles não precisavam ficar apreensivos. Aquelas eram apenas precauções que a Marinha sempre tomava em todos os casos. Bom, foi um sucesso completo. O pequeno navio tornou-se invisível. Não havia ninguém a bordo desta vez, porque isso seria feito mais tarde, como parte do teste. Bem, aquilo foi declarado como um sucesso e a Marinha estava radiante. Eles sentiram isso e liberaram enormes montantes de din-din para a pesquisa. E o projeto foi classificado em 1940. Tornar classificado significa ninguém mais pode saber nada sobre ele. E ele foi denominado Projeto Rainbow, ou Projeto Arco-Íris. E nesse momento as coisas começam a engrenar desse ponto em diante. Aqui eu vou fazer um comentário meu. Aqui o Sr. Bielek diz o seguinte: não havia ninguém a bordo do navio, e não havia nenhuma pessoa a bordo do navio realmente. Porém, eu li em outras pesquisas que, primeiro, foi feito um teste com um galo colocado numa gaiola e fez desaparecer esse animal. E um outro teste, ainda nesse mesmo navio, foi feito com um cachorro. Bom, o que aconteceu quando terminaram os testes com o galo e quando terminaram os testes com o cachorro? Bem, eles ficaram muito chamuscados, de certa forma queimados.
tanto o galo quanto o cachorro. Mais tarde, lá no final, eu vou fazer, quando estiver relatando as ocorrências com o projeto Filadélfia em si, eu vou fazer uma alusão a este ponto. Lembrem disto. Bom, dando continuidade às leituras, este projeto Rainbow com o projeto Arco-Íris. Bom, agora eu acho que neste ponto eu deveria dizer aonde eu entro nisto e o meu irmão. Ele nasceu em 4 de agosto de 1916, ele, Bielek, em uma área de Nova York, de um senhor chamado Alexander Duncan Cameron. O pai e uma mãe, não acredito, fosse casada, a partir da pequena pesquisa que pudemos fazer. Tive uma vida bastante monótona, embora agradável, porque havia dinheiro na família. O meu irmão nasceu em maio de 1917 e nós seguimos nosso caminho feliz. Nós estávamos com tudo, não tínhamos qualquer preocupação com dinheiro. Quando vieram os anos da depressão, nós decidimos ir para a escola e obter educação. O meu irmão foi para a Universidade de Edimburgo, em Edimburgo, na Escócia, até graduar-se em 1939. Olhem bem, 39, perto de 40, 41, 42 e 43. Bom, no verão de 39, como um PhD em física, e eu fui para Princeton, onde teria um bacharelado e mestrado, e fui para Harvard para o meu doutorado. Anteriormente, o senhor von Neumann me falava, olhe novamente, o senhor von Neumann, ele aparece em todos os contextos. Dando continuidade à leitura, você não deve tirar o seu doutorado aqui em Princeton, vá para Harvard, que é uma escola melhor. Então, eu tirei o meu doutorado em Harvard. Acho que foi em agosto de 39. Neste meio tempo, eu deveria acrescentar que já houve algumas outras coisas acontecendo nos bastidores. O que aconteceu estava relacionado ao nosso pai, ao pai de Bielek. Bom, eu, Bielek, tinha servido na Marinha durante a Primeira Grande Guerra. Ele era marinheiro. Desculpem, senhores, aqui, senhoras, eu fiz um erro. Ele, o pai de Bielek, tinha servido na Marinha durante a Primeira Grande Guerra. Ele era marinheiro pelas fotos que temos em nosso álbum de família. Quando ele engajou-se e quando deixou a Marinha, nós não sabemos exatamente. Esses documentos se perderam, mas até onde sabemos, ele passou 20 anos lá, tendo se reformado no início dos anos 30. Não sabemos qual patente ele atingiu, nem quais conexões ele tinha, mas devia ter várias e interessantes conexões com a inteligência, devido ao que aconteceu a partir daí. Olhem só, o senhor Bielek não tinha muitas informações a respeito do pai dele, que tinha conexões interessantes. Bom, vamos dar continuidade à leitura. Agora, os anos 30. A partir daí, ele nunca mais trabalhou um dia na sua vida. A propósito, ele não precisava disso. Agora, nos anos 30, ele tinha um passatempo, que era a construção de enormes barcos à vela, os quais ele usava para disputar várias regatas em volta de Long Island, que era muito comum então. Ele ganhou uns 2 troféus. Quando se cansava do barco, vendia-o e construía outro. Nesse meio tempo, ele veio também a tornar-se muito ativo em outras coisas. Mais uma parte meu, eu estou lendo todo isso, esse preâmbulo, para finalizar com o projeto Filadélfia. Bom, essas outras, dando continuidade às leituras, essas outras coisas eram o contrabando de cientistas fugitivos do nazismo da Alemanha. Eu vou voltar um pouquinho na leitura, que é interessante. Ele ganhou uns 2 troféus. Quando se cansava do barco, vendia-o e construía outro.
Neste meio tempo, ele veio também a tornar-se muito ativo em outras coisas. Estas coisas eram o contrabando de cientistas fugitivos do nazismo e da Alemanha, trazendo-os para os Estados Unidos. Esta é uma longa história e eu não necessito alongar-me realmente nela. Mas isto cessou em 1939, quando a Grande Guerra começou. Em setembro de 39, devido aos arranjos de meu pai, que aparentemente tinha muita influência na Marinha, ficou combinado que nos alistaríamos na Marinha, eu e meu irmão. O que fizemos nesta data? Fomos então comissionados e enviados para uma escola especial de treinamento naval em Providence, Rhode Island, por 90 dias. Nós estávamos provavelmente entre os primeiros a passar pelo que seria mais tarde chamado de os 90 dias maravilhosos na Marinha. Em 90 dias você era treinado como oficial e era suposto que saberíamos de tudo. Seja como for, estávamos então no final de 39. Desculpa. Começo de 1940, nós fomos designados para o Instituto. Aquele lá iniciado há algum tempo atrás. Agora, neste meio tempo, tínhamos tido algum contato porque estava em Princeton. Desculpe, agora neste meio tempo tínhamos tido algum contato com ele, com o pai deles, e íamos lá periodicamente. Eu mesmo tinha estado por lá por um período de tempo, porque estava em Princeton. Mas fomos designados para o Instituto em tempo integral. E nosso trabalho era representar os interesses da Marinha neste projeto. Olhem bem, eles eram oficiais, graduados, estudados e representavam os interesses da Marinha. Eles queriam duas pessoas que tivessem experiência científica e treinamento para relatar acuradamente, na teoria e na prática, tudo o que se fizera, estando sendo feito ou iria se fazer. Então, o senhor Bielek e seu irmão, tinham experiência científica e treinamento para relatar acuradamente teoria e prática de tudo o que se fizera, estava sendo feito ou iria se fazer. Bom, vamos dar continuidade à leitura. Este era o nosso principal trabalho. Tínhamos sido designados para o Instituto e tínhamos também escritórios no Estaleiro da Marinha, em Filadélfia. Agora, em 1940, como eu tinha dito, um teste tivera sucesso. O projeto fora classificado, foram dados fundos ilimitados ao senhor Nikola Tesla, em companhia do grupo, o qual continuou a se expandir. Não me lembro de todas as pessoas envolvidas, mas tivemos uma outra estrutura que veio ser criada. Uma estrutura da Marinha, até agora eu toquei em uma grande parte civil disto, agora a parte da Marinha. Bom, no topo estava o Office of Naval Engineering, que era o escritório de engenharia naval. Naqueles dias não tinham um escritório, não tinham um Office of Naval Research, que era um escritório de pesquisas navais. Tinha só engenharia. Bom, este era o Office de Naval Engineering. E Hal Bowen, o senhor Hal Bowen, almirante, era o encarregado. Ele não somente era o supervisor da Marinha para este projeto, mas para todos os projetos de desenvolvimento de engenharia desta natureza durante a Grande Guerra. Este escritório, a propósito, foi fechado em 1946 e substituído pelo Office of Naval
Research, do qual o Sr. Hal Bower foi novamente diretor até se reformar em 1947. Mas, durante aquele período, ele foi, pode-se dizer, o manda-chuva da Marinha. Abaixo dele havia outras pessoas. Havia um comando firmemente estabelecido. Não entrarei em detalhes, mas havia um tenente-comandante de nome Alan Batchelor, que se tornou uma espécie de chefe da equipe e cuidava do pessoal que iria trabalhar no projeto de invisibilidade, o qual era então desenvolvido em duas fases. O senhor Alan Batchelor, a propósito, ainda está vivo. Ele se reformou da Marinha como tenente-comandante e eu o conheci pessoalmente. Ele não sabia, por um longo período de tempo, se haveriam outros sobreviventes. E então, repentinamente, descobri sobre esse cavalheiro através de outros amigos em Nova York e conversei com ele, eventualmente indo visitá-lo, e ele se lembrava essencialmente de todo o projeto. De fato, ele identificou-me pelo telefone, na conversa telefônica. Ele disse: sim, você trabalhou no projeto, eu me lembro de você. Não, seu nome não era Bielek? E eu disse: bem, qual era? Então, eu queria ver se ele se lembrava. Ele me disse o nome. E se lembrou de meu irmão. Isto tudo apenas margeia a história principal. Agora, uma das outras coisas que tinham que ser feitas era desenvolver uma equipe especial, que veio a ser feita um pouco mais tarde, em janeiro de 41. A Marinha decidiu que eu e meu irmão necessitávamos de alguma experiência marítima. Então, eles nos transferiram para o estaleiro da Marinha, no Brooklyn. Cerca de um mês mais depois, fomos designados para Pensilvânia, ou uma conservada galera de guerra, e saímos em direção ao Pacífico. Ficamos por lá durante todo o ano de 1941. Por volta de outubro de 41, quando o Pennsylvania foi levado para Pearl Harbor, um dique seco para realizar alguns reparos, nós tínhamos uma licença e fomos para São Francisco. Estávamos com tudo na São Francisco daqueles dias e ficamos lá durante os meses de outubro e novembro e no início de novembro. E esse mês finalmente decidiu-se que nós íamos voltar para Pearl Harbor. Nossas ordens eram breves. E em 5 de dezembro já estávamos na pista para tomar o avião para a base naval, para sermos mandados de volta para Pearl Harbor. Aqui há uma coisa muito grave, que vou dar apenas uma pincelada e vou pular, porque eu tenho a impressão que se eu ler o que está escrito aqui, pode causar alguns problemas. Então, eu vou apenas dar uma pequena pincelada. Nossas ordens, continuando a leitura, nossas ordens eram breves e em 5 de dezembro já estávamos na pista para tomar o avião para a base aérea naval, para sermos mandados de volta para Pearl Harbor, quando fomos interceptados por um capitão da Marinha que nos cumprimentou e falou: suas ordens foram canceladas. Venham comigo. Nós seguimos e subimos as escadas para uma sala da base naval e encontramos lá o senhor Hal Bower, que falou: senhores, suas ordens foram canceladas. Nesse ponto, eu vou interromper esta leitura, porque, como eu falei agora há pouco, há coisas que eu não gostaria de comentar. E não dizem tão respeito ao projeto Filadélfia, dizem respeito a problemas da Marinha, e eu não quero me envolver nisso. Bom,
Eu acho que eu já estou aqui há 30 minutos. E eu gostaria de interromper mais uma vez essa palestra para dar, então, continuidade mais tarde, em próximas palestras, para não tornar isto maçante e muito extenso para as pessoas que estão dando continuidade, que estão acompanhando isso. Mas são coisas muito interessantes, recomendo que deem continuidade. Bom, eu sou João Batista. Que Deus abençoe a todos e a todas. Namastê.